Pai do Senhor, amém? Glória a Deus, oramos e confiamos no Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus querido Pai amado, nessa noite, Pai, queremos agradecer por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio, Pai, e pedir, Pai querido, que o Senhor venha falar, Pai querido, grandiosamente aos nossos corações, Pai, que o Senhor possa estar preparando o coração da Tua igreja, Pai, para receber a Tua palavra, Pai. Pai querido, abençoa aquele que dizimou, aquele que ofertou, que o Senhor possa encher cada um com Tua graça e o Teu poder, Pai. Pai querido, Pai amado, esteja conosco e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Motivo de alegria, mais uma noite adorando o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Como sempre, grato a Deus por esta oportunidade que nos é concedido nessa noite de estarmos trazendo mais uma vez uma porção da palavra do Senhor. Aleluia, Deus já operou aqui de várias formas. Aleluia, mas chegou o momento da palavra e eu tenho certeza que nessa noite Deus, Ele vai falar aqui com a igreja. Confesso aos irmãos que eu estou nessa noite aqui 100% dependente do Espírito Santo do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ler o verso 6, 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Aleluia. Os irmãos encontraram a referência bíblica? Digam amém. Aleluia. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Amados e queridos irmãos, eu costumo colocar dentro do Antigo Testamento o patriarca Abraão, o libertador Moisés e o rei Davi como os três personagens de maiores destaque dentro do Antigo Testamento. E dentro do Novo Testamento, sem sombra de dúvidas, depois da pessoa de Jesus Cristo, este personagem que nós podemos destacar aqui, com toda a convicção por tudo aquilo que ele foi dentro do cristianismo, é o apóstolo por nome Paulo. Quem era Paulo, amados e queridos irmãos? Antes de se converter ao cristianismo, quem era o apóstolo Paulo? Ele vai nos relatar algo na carta escrita aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo de número 11, quando Paulo diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Verso 13: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Verso 14: na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade,
sendo extremamente zeloso às tradições de meus pais. Mas no verso seguinte, Paulo vai dizer assim: mas aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo está afirmando que não foi pelo seu merecimento, foi pela graça de Deus. E aqui, amados e queridos irmãos, nós entendemos algo aqui. Paulo, ele não teria opção de escolha. Ele já estava separado desde o ventre de sua mãe por Deus. Agora imagine aí, amados, um homem que nascera dentro de um berço, de uma família que seguia as tradições dos fariseus. E desde o ventre, Deus tinha algo na vida daquele homem. E eu costumo dizer que tudo era questão de tempo, como foi uma questão de tempo na minha e na sua vida um dia. Aleluia. Tem irmãos aqui, tem irmãs aqui, que outrora, lá atrás, se dobrava diante de imagens de escultura, eram seguidores ferrenhos do catolicismo, e hoje você está aqui, aleluia, porque um dia, essa palavra pregada pelos santos apóstolos, nos alcançou, amados e queridos irmãos. Então, amados, nestes últimos dias, em que se aproxima a volta do Senhor, diante de tudo que está acontecendo, aos nossos olhos, nós temos uma certeza impregnada dentro de nossos corações, que a vinda do Senhor está próximo, e a mesma ousadia, porque o Espírito de Deus é o mesmo que operou lá atrás, é o mesmo que opera aqui nessa noite. Ele quer derramar sobre a igreja nestes últimos dias autoridade, aleluia. Para quê, amados? Para anunciar. Não tem esse negócio de temer, de ter medo, aleluia. O que eu tenho observado, pastor Misso, dentro desta palavra aqui, neste ponto aqui, é que o ecumenismo tem entrado nas igrejas. Hoje é normal, aleluia, tratar o catolicismo como se o catolicismo fosse o evangelho. Não, os nossos irmãos católicos, amados, escute isso aqui, é Bíblia, é palavra de Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele veio aos seus, mas os seus o recusou, mas todos aqueles que o aceitaram, ele vos deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Filho de Deus é somente aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, se arrependeu dos seus pecados, desceu às águas, recebeu o Espírito Santo e tem a Bíblia, aleluia, a regra de fé nas mãos. Então defenda aquilo que Deus te entregou. Aleluia, nessa noite Deus está derramando autoridade aqui nessa igreja. Oh, glória ao nome do Senhor. E quando você estiver diante de um católico, aleluia, você não vai temer, você não vai sentir medo, aleluia, mas você vai olhar para ele, vai apontar o dedo para ele, aleluia, e vai oferecer o verdadeiro Jesus para ele, aleluia, não o Jesus que eles servem, porque o Jesus que eles servem ainda está crucificado na cruz. Eles carregam um Cristo em miniatura no pescoço, aleluia. Estes anos atrás, amados e queridos irmãos, uma pastora bastante conhecida da mídia evangélica, cantando com um padre também bastante conhecido na mídia evangélica, e a pastora cantava assim: recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Ora, pelo que eu sei, unção é somente para aqueles que aceitaram verdadeiramente o Senhor Jesus e que não se dobra diante de imagens de escultura. Agora imagine aí, amados, se fosse o apóstolo Paulo nesta época, você acha que ele ia perder tempo para
cantar junto com aquele padre, não. Ele iria apontar o dedo e iria mandar ele deixar de ensinar as pessoas a adorar imagens. Era isso que Paulo iria fazer, e é isso que Deus conta com a igreja nestes dias. Aleluia. Não há mais momento de perdermos tempo com oba-oba e com essas mensagens, amados, aleluia, tipo chave de carro, aleluia, chave de casa, aleluia. É tempo, aleluia, da igreja pregar, porque Jesus está voltando, e a unção está sobre a tua vida, e esta unção que está sobre a tua vida está derramando autoridade nessa noite, aleluia, está derramando ousadia nessa noite, aleluia. Você não vai ter medo de chegar, aleluia, a alguém a partir de hoje. Não perca a oportunidade quando você estiver lado a lado, frente a frente com alguém que ainda não conhece Jesus Cristo, e apresenta o Jesus que você serve. Glória ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Amados, Paulo, ele era zeloso pelas tradições de seus pais. Aleluia. Paulo, ele foi formado, aleluia, na escola de Gamaliel. Ele aprendeu os preceitos da lei de Moisés. Ele servia o farisaísmo, mas nada daquilo estava adiantando. Mas não sabia Paulo que todo aquele conhecimento que ele estava adquirindo estava como perda de tempo. Aleluia. Iria chegar um dia que ele iria ter um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. E quando Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, assim como ele foi ferrenho como fariseu, ele passou também a defender o cristianismo com unhas e dentes. É destes que Deus está à procura. É destes que Deus está à procura nessa noite. Você não vai mudar a sua mensagem para agradar ao sistema que tem penetrado dentro de muitas igrejas. Você não vai mudar a mensagem, porque este tipo de mensagem tem fugido e sumido dos púlpitos da igreja da nação brasileira. A vinda do Senhor, o juízo final, a santidade, arrebatamento, estas mensagens, elas têm fugido dos nossos púlpitos, aleluia. Mas neste pequeno rebanho aqui, a mensagem sempre foi e sempre será: o reino de Deus chegou o momento, aleluia. Deus não derramou do teu Santo Espírito sobre a tua vida para você ficar de boca calada. Chegou o momento, amados, de desmascararmos. Deus te dá autoridade para desmascarar seitas. Deus te dá autoridade para desmascarar as heresias. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, meus irmãos, em uma visão para o futuro, Paulo, ele viu as heresias que haveriam de infiltrar dentro das igrejas. Ele viu em uma revelação para o futuro, aleluia. Ainda na carta que nós lemos, aleluia, 2 Timóteo capítulo de número 4, como é que ele inicia a carta? Ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos no dia de sua vinda e de seu reino. Aí ele exorta Estevão que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes e exorta com toda longanimidade e doutrina. Aí ele diz assim: porque haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Aleluia. O que nós temos visto? Estão transformando o evangelho em muitos lugares em fábulas, em contos da carochinha. Mas você tem a palavra. Eu creio que nessa noite Deus está derramando aqui neste lugar
dom de discernimento. Você não vai ser enganado pelos falsos mestres, você não vai ser enganado pelos falsos doutores. Nessa noite Deus está derramando aqui unção de discernimento espiritual. Você vai enxergar, aleluia. A partir de hoje tem vidas aqui que vai enxergar em nome de Jesus, aleluia. Declare oroiandu e calabachuri bicandaraia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Só quem está sentindo, levanta a tua mão e receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, contadores de fábulas. O nome de Jesus Cristo está sendo substituído por vassoura ungida, com o propósito de varrer os demônios da casa. E qual foi a ordem de Jesus Cristo para os discípulos? Em meu nome expulsarão os demônios. O nome de Jesus Cristo não tem sido mais suficiente para alguns, mas para essa igreja somente o nome dele basta, somente o nome dele basta. Aleluia, adore a Ele nessa noite. Oh glória, você tem algo em tuas mãos, meu irmão. Chegou o tempo, meus amados, aleluia, de a cada dia dobrarmos mais os nossos joelhos na presença do Senhor. Este é um tempo que venhamos calejar mais os nossos joelhos na presença do Senhor. Aleluia. Você vai sair daqui impactado com esta unção. Aleluia. Ao passar por estas portas, você vai chegar no seu lar com um desejo ardente, aleluia, de nas horas vagas você deixar um pouco o Facebook de lado, você deixar um pouco o Instagram de lado, aleluia, e se prostrar diante dele e orar, e orar, e orar, e orar. Aleluia. Este é tempo, aleluia, em que não podemos mais perder, amados, aleluia, com coisas diz, é dedicarmos mais à oração e à palavra. Oh, aleluia. Declare de oroiandui calabachuri bicandaraia. Deus está derramando unção de ousadia aqui sobre vidas aqui. Ricalabachuri bicanto. Ponde Clyde oroiandui, chequeulaide ponde cando e afaço, terra nai cleide oroiandui calabachúria. Aleluia, aleluia. Fica de pé, fica de pé. Missionária Jéssica, é você mesmo. Ponde Clyde, você mesmo. Se te couve a chequeulaide orras. Ponde Clyde oroiandui calabachúria. Neste defácio eu faço cumprir na tua vida, com tudo aquilo que tenho eu prometido. Neste dequébia eu tenho visto robonduí, Clyde, oroiandui, calabachuri, bicandaraia, as tuas orações e as tuas petições, assim diz o Senhor, têm chegado até o meu trono. Ricalabachuri, bicanto, por estes dias tenho orado, filha. Neste dequébia eu faço cumprir na tua vida agora. Ricalaide orrace, tu amas a palavra. Ricalabachúria, tu amas a palavra. Tu tens pedido autoridade neste dequébia para pregar a palavra. Ricleide oroiandui calabachúria. Eu tenho derramado uma unção de ousadia, filha, e não temas diante do homem. Empregue, fale tudo que eu colocar em teus lábios. Neste dequebe eu faço. Pondeclai, ricalabachúria, decouve a xandarabacandaraia. E não temas quando tiveres a oportunidade de pregar Jesus Cristo para quem estiver ao teu lado. Tu tens clamado, declare, tem pedido autoridade para pregar a palavra da forma que ela é, e Deus derrama sobre a tua vida neste fácil. Ricando e a paz. Rubon declare de oroiando e calabachúria. É grande o mistério na palavra que Deus tem contigo, mulher.
Decouve a xer que o lai de orrasse. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia. Amados, é interessante quando Paulo diz assim, ainda na carta aos Gálatas: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela, aleluia, revelação de Jesus Cristo. Paulo, ele tinha a lei nas mãos, mas a lei não servia mais. E quando Paulo, amados, ele passa 3 dias, quando ele é ungido por Ananias, ele vai em direção à Arábia, e ele vai ficar 3 anos ali. É neste período que Cristo vai estar com ele face a face. Ele já tinha aparecido, todos nós sabemos, aleluia, quando Paulo ia em direção a Damasco, aleluia, aí ele recebe ali o impacto da glória de Deus, ele não suporta, ele vai ao chão, aleluia, ele passa 3 dias sem comer e beber, até que Ananias vem, aleluia, aleluia, e apresenta a unção sobre a vida dele, e Paulo vai passar então 3 anos na Arábia. Quando ele volta determinado a dar o melhor dele em prol do Evangelho. Oh glória! Nessa noite você vai sair daqui preocupado em oferecer o seu melhor, aleluia, para o Evangelho. Aleluia. Nada do que fazemos, amados e queridos irmãos, é suficiente. Nada do que vamos fazer será suficiente para pagar aquilo que o Eterno fez por nós na cruz do Calvário. Então procuramos fazer pelo menos o mínimo. Oh glória! Pois o mesmo Paulo, ele se considerava devedor. Apesar dele ser, amados, um dos maiores apóstolos, se não maior que houve, ele considerava-se devedor. Ele não batia no peito e achava que era o tal. Ele não batia no peito e achava que era a celebridade. Eita, meu Deus, eu vou ter que entrar por aqui, lá Bachuri Bicandarai. Nós temos visto uma geração, é a geração gospel, que querem ser celebridades, é fã-clube. Isso é uma espécie, meus irmãos, de idolatria disfarçada, fã-clube. Glória ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia, infelizmente é isso que nós temos visto, eu vou falar. Aleluia, criaram um Deus, ou um semideus, na imagem do pregador. A mídia fez isso. Criaram um semideus na imagem do cantor. Aleluia, nós somos apenas servos. Nós estamos aqui para servir e não ser servido. É a geração que estipula cachê. Declaide, oroiandui, calabachúria. É 5.000 por 1 hora de palavra. É 6.000 por 1 hora de palavra. Aleluia, é dormindo nos melhores hotéis, é de avião para cima e para baixo, pregando para crente e dizendo: estou fazendo a obra. Aleluia, você vai sair daqui impactado nessa noite. A noiva do Cordeiro não se engana com lobos roubadores. Aleluia, Paulo afirma que estes são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o próprio ventre, porque só pensam nas coisas terrenas. É o que eu falei aqui. Mudaram a teologia, pastor Misso, para se adequar ao que o sistema pede e exige. Aleluia. Porque, irmãos, o que for de acontecer, vai acontecer.
E não é senador, deputado, aleluia, que vai resolver. Aquilo que está determinado, está determinado. Aquilo que está escrito, está escrito. Aleluia. O foco da igreja sempre foi o céu. E tem que continuar a ser o céu. Eu nunca vi, aleluia, em nenhuma parte da Bíblia Sagrada, Paulo oferecendo chave de casa. Eu nunca vi, aleluia, mas a mensagem sempre era reino, reino, mas não o reino da terra, o reino de Deus, é o de Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, de passagem, aleluia. Nós somos como peregrinos em terra que não nos pertence. Como Jesus, ele veio aqui e na crucificação ele chega para Pilatos e diz: o meu reino não é deste mundo. Não é, porque, irmão, se fosse deste mundo, não iria precisar ser destruído como um dia será. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós estamos falando aqui, irmãos, de unção de ousadia, aleluia, para desmascarar as seitas que aí estão, receba a ousadia nessa noite, para desmascarar os TJs que afirmam que essa terra vai permanecer. E sabe o que eles dizem? Eles se baseiam em um texto isolado, lá no livro de Eclesiastes, quando diz assim: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra, ela sempre permanece. Mas entendemos algo, irmãos, geração aqui, Deus está falando enquanto houver homens na terra, enquanto houver seres humanos na terra, uma geração vai e outra vem. Mas quando Jesus vier para julgar, já era, meus irmãos, acabou tudo. É por isso que nós não temos que estarmos apegados com nada aqui, porque tudo aqui é passageiro, é passageiro. Declare, só quem crê, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Oh glória. Se você tem vontade de ir para o céu, você vai sair daqui com mais vontade ainda, porque esta palavra vai penetrar na sua alma. Oh glória. Não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O Senhor não precisou, aleluia, ficar horas e horas labachuri bicandaraia na cadeira de uma faculdade teológica. Declai de oroiandu e calabachúria. O que tu tens foi Deus quem te revelou. Oh glória ao nome do Senhor, aleluia. Nenhum dos obreiros que aqui estão, aleluia, precisaram ficar anos estudando teologia, não. O que vocês têm é revelado pelo Espírito, porque Paulo ainda diz, meus irmãos, para aqueles que batem no peito e acham que são os maiores, que são os melhores, aleluia, só porque tem, aleluia, um anel no dedo, só porque tem um diploma no quadro em casa, se acham os melhores. Você sabe qual é a palavra da Bíblia para eles? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe, meus amados e queridos irmãos, não está muito diferente, aleluia, dos fariseus. Os fariseus, eles carregavam declai de oroiandu e calabachúria no cinto uma caixinha, e naquela caixinha, aleluia, tinha algumas folhinhas ali, aleluia, com coisas da lei ali registrado, e aquilo ali ficava assim à mostra. Aí o cidadão, meus irmãos, aleluia, para achar que é melhor, aleluia, coloca um anelzão. Aí porque coloca um anelzão se acha o melhor. Agora para que isso, meus irmãos? Para que isso? Aleluia. Quer estudar, estude, mas para que essa vaidade toda? Aleluia. Anel não expulsa demônio, não. Aleluia. Anel não faz nada. Você já tem o Espírito dentro de você, e é o Espírito que está dentro de você é que vai fazer a diferença no ministério que Jesus te entregou. É o Espírito dele. Paulo disse que o conhecimento dele, a partir daquele momento ali, de nada adiantou. Aleluia.
Os maiores profetas não foram feitos em universidades, foram feitos na sarça, de joelhos dobrados. Aleluia. É somente ler, irmãos, e deixar o Espírito Santo fazer o resto. É apenas examinar as Escrituras e pedir a revelação. A revelação tem fugido. Mensagens preparadas. Chegou o tempo de buscarmos mais a revelação. E revelação só se busca de joelhos. Aleluia, aleluia. Revelação só se busca de joelhos. A igreja primitiva, meus irmãos, era uma igreja que orava. Aleluia. Livro de Atos diz que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Este é o tempo de buscarmos mais santificação. E santificação só vamos conseguir debaixo de oração. Labanda calabachuri bicandaraia. Mas às vezes, pastor Misto, pela Bíblia, apenas a oração não é necessária. Escuta isso aqui. Apenas a oração não é necessária. Você lembra dos fariseus? Eram homens de oração, mas eram juízes. Eram apontadores. Aleluia, mais ou menos como o irmão mais velho, quando o filho voltou para a casa do pai, ele, ao invés de abraçá-lo, assim eram os fariseus, eram de oração. Mas olha só o que a Bíblia ainda diz: seguiam o quê? A paz com todos, e sem o quê? A santificação, sem o qual ninguém verá Deus. Eu vou falar algo aqui. Eu sei que não está acontecendo aqui, mas a palavra de Deus vem como vacina. Existem vidas que guardam tudo, mas é contendeiro. Guarda tudo, mas é caluniador. Não tem paz com os irmãos. A Bíblia diz: não é seguir a paz com A, a paz com B ou C, é com todos. O perdão não é demonstrado da boca para fora. O perdão é demonstrado com atitude. Oh, glória ao nome do Senhor. É demonstrado com atitude. Não existe esse tipo de perdão. Eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Não existe esse tipo de perdão. Sabe o que é perdão de verdade? É alguém te lançar na cova, e quando este alguém precisar de você, você fazer como José fez. Esse é o verdadeiro perdão. Existe perdão que é da boca para fora. Aleluia. Jesus está voltando, irmãos. Não sabemos o que será do dia de amanhã. Jesus está voltando, mas o que a Bíblia diz? Que os mortos, os que morrerem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Então o arrebatamento é todo dia. O arrebatamento, aleluia, não é só a gente esperar a pessoa de Cristo voltar de verdade e arrebatar os que estiverem vivos. Porque o dia do meu e do seu arrebatamento pode ser amanhã. Como assim, pregador? Quando o Senhor retirar o nosso fôlego de vida. Porque não nascemos para semente. Estamos aqui apenas com um propósito. Oh, glória ao nome do Senhor. Você não vai desistir. Aleluia. Você não vai desistir. Você vai avante. Não importa o que está acontecendo.
Só Deus conhece as tuas lutas e as tuas provas. Mas eu quero, irmãos, e eu estou falando aqui de um homem. Qual de nós que estamos aqui que sofreu mais do que este homem? Paulo. É só lermos a Bíblia Sagrada. Um homem que deu a vida pelo Evangelho. E durante a sua vida, o que ele recebeu? 5 vezes uma quarentena de açoites. 3 vezes açoitado com varas. Perigos entre irmãos. 3 vezes sofreu naufrágio, passou fome, sede e nudez. Eu vou falar. E às vezes por um probleminha a gente murmura. Às vezes por um probleminha a gente questiona. Olhamos para a vida deste homem aqui, irmãos, que venha servir de exemplo para nós. Em nenhum momento nós vamos ver Paulo ele questionar. Aleluia. Em nenhum momento nós vamos ver Paulo questionar. Mas como Paulo vai encerrar sua carta? Já vou encerrar. Como que Paulo vai encerrar sua carta? Ele chamou o combate de mal. Combati o bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Qual é o prêmio? Qual é o prêmio? E desde agora a coroa da justiça está me guardada, o qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. A igreja se põe de pé nessa noite. Oh glória.